Olá, olá, que Deus em Cristo possa te abençoar nessa noite. O intuito desse vídeo não é trazer discórdia, não é trazer intriga, mas é para clarificar as ideias e colocar as pessoas para pensarem. E Jesus, ele nos fez uma mente pensante. Jesus, ele disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando um pastor se torna um mercenário, quando um pastor é um pastor direito e quando um pastor é um pastor mercenário. Vamos ler um texto, João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas o mercenário é o que não é pastor, e de quem não são as ovelhas. Vê o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata, dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que quando Deus levanta um homem ou uma mulher, que seja pastor ou pastora, que está apacentando um rebanho, a gente precisa entender uma coisa: existem pessoas que não querem ser pastoreadas, ok? Existem pessoas que não adianta a gente largar as 99, como muitos dizem: ah, pastor, a Bíblia diz que a gente tem que largar as 99 e ir atrás da ovelha perdida. Certo, é verdade. A gente tem que ir atrás da ovelha perdida, não a ovelha que se perdeu, não a ovelha que ela não quer ser encontrada, não a ovelha que não quer de fato voltar ao rebanho, voltar ao aprisco. Então a gente precisa entender primeiro essa premissa do que é ovelha, do que é um pastor. Deus levantou homens e mulheres para cuidar do rebanho dele aqui na terra. Deus levantou pessoas para cuidar, para liderar. O primeiro pastor bíblico que nós vamos ver depois da morte de Cristo é Pedro. Pedro foi o primeiro pastor, não foi um papa, não. Ele foi o primeiro pastor. Jesus falou com ele assim: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuida das minhas ovelhas, porque ali Jesus estava instituindo a sua igreja, o seu reino aqui na terra. Então eu quero que você guarde bem isso que eu te falei, antes da gente entrar nesse assunto. Existem dois tipos de pastores, e no nosso tempo atual, o negócio está tão feio e tão sério, que quem é um pastor verdadeiro, é difícil das pessoas acreditar nele. Por quê? Porque quando uma pessoa ela é um pastor sério, uma pessoa que de fato prega o evangelho, uma pessoa que de fato serve ao Senhor, uma pessoa que de fato faz as coisas conforme está na palavra do Senhor, tem um cuidado com as pessoas, tem um cuidado com a vida das pessoas, tem um cuidado com a família das pessoas, eles não são tão valorizados. Então, nós estamos vendo e vivendo um tempo muito difícil. Por quê? Porque os pastores verdadeiros, muitas das vezes, eles não são tão bem sucedidos como qualquer outros pastores que estão aí pregando o que as pessoas querem ouvir. O apóstolo Paulo, ele disse que no fim dos tempos levantariam homens com sãs doutrinas, com doutrinas de demônios. Meus amados irmãos, a maioria, uma grande maioria de homens e mulheres que foram homens e foram mulheres de Deus, eles mudaram seus pensamentos e tiveram seus pensamentos cauterizados. Entenda, hoje, a maioria dos pastores que se tornam pastores hoje, eu faço parte do Conselho de Pastores de Minas Gerais, eu faço parte do Conselho de Pastores da Getsema, faço parte desse Conselho de Pastores, e a gente vê que a maioria dos pastores, eles querem crescer a qualquer custo, eles querem construir igrejas grandes, eles querem ter um público acervado, eles querem, irmãos, eles estão fazendo qualquer coisa para crescer e vivem em uma falta de paz. Pastor, como que o senhor sabe disso? O senhor convive no meio dessas pessoas? Alguém já te contou isso?
eu estou te falando de uma experiência própria minha. Por quê? Porque, meus irmãos, pensa só para você ver. O apóstolo Paulo, ele diz que ele não queria ser pesado dos irmãos e ele trabalhou fazendo tendas. Não que ele não recebeu nenhum donativo, nenhuma doação do povo, das igrejas. Ele falou isso também nas suas epístolas. Mas ele não era um camarada que simplesmente virou um apóstolo e ficou igual um sanguessuga na igreja. Porque o que eu vejo hoje é isso. A maioria dos pastores, eles querem ser pastores. Eu vejo jovens, pessoas vindo para a fé, se convertem, e a mente de um pastor que vai formar um outro pastor é muito interessante, muito forte, o que eu vou dizer agora, porque essa pessoa que já está no erro vai influenciar essa outra pessoa e vai fazer ela ficar errada também, e essa vai influenciar outra, e outra vai influenciar outra, e vai virar uma cadeia. A palavra do Senhor diz que maior juízo vai ser para aqueles que ensinam, para aqueles que são mestres. Sabe por quê? Porque o ensino é algo muito poderoso. O ensino, ele é libertador. O ensino, ele faz a pessoa crescer, mas eu não falo desse crescimento não sadio, porque é interessante que nós venhamos crescer. O apóstolo Paulo, ele diz que nós não podemos ser meninos na fé para sempre. A gente precisa crescer, e a gente precisa crescer no físico, no espiritual e também no material. Mas nós precisamos fazer isso com honestidade, nós precisamos fazer isso com cuidado. E Jesus, ele falou a respeito disso. Há hoje em dia uma grande gama de pastores mercenários, pessoas que estão no evangelho, não é por causa de alma, é por causa do dinheiro, é por causa da fama, é por causa da glória. Por quê? Porque, irmãos, eu vivi isso, eu estou falando porque eu vivi isso. Eu comecei a viver uma vida onde eu via outros pastores da minha volta, pessoas da alta sociedade, pastores renomados. Eu pude começar a conviver com pessoas que eram bem-sucedidas ministerialmente, pessoas bem-sucedidas financeiramente, e eu comecei a desejar aquilo também. Eu comecei a querer que aquilo também acontecesse na minha vida, e comecei então a entrar em uma fase como se eu tivesse fadigado, como se eu tivesse até em pecado, como se eu tivesse até fora dos preceitos bíblicos, porque todo mundo acontecia na vida de todo mundo e na minha vida não, que eu estava travado. E isso é uma grande mentira. Não existe ninguém travado, porque o sangue de Jesus já libertou todos nós. Então eu, como pastor, comecei a viver isso na pele, comecei a entrar em depressão. Por quê? Porque eu olhava aqui o meu rebanho, a minha igreja, a igreja pequena, o povo não crescia, as coisas não aconteciam, e por mais que acontecia, nada novo acontecia, e eu ficava preocupado. Meu Deus, quando vai ser? Meu Deus, eu estou esperando essa igreja cheia, eu estou esperando, Senhor, eu ter dinheiro para comprar um carro, estou esperando eu ter dinheiro para fazer uma viagem, eu estou esperando. Então, essas pessoas, esses pastores, quando começam então a viver uma vida assim, eles começam a fazer qualquer coisa para que a igreja enche, qualquer coisa para que o caçofilácio tenha dinheiro. Então as pessoas começam, os pastores, que até mesmo eram pastores, homens de Deus, eles desviam da fé, eles passam a acreditar que se eles não estiverem bem financeiramente, Deus não está com eles. Se eles não estiverem bem financeiramente, a igreja deles não foram chamados por Deus. E isso não é verdade. Então, os pastores verdadeiros, eles podem ter uma vida financeira abençoada? Claro que podem. Mas entenda uma coisa: se você está numa igreja que tudo é dinheiro, 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 e Jesus em segundo plano, sai fora dessa igreja. Sai fora dessa igreja. Busque o reino de Deus. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida. E muitas das vezes a gente vai num culto e parece que a gente está à procura só de comida e de bebida. Parece que a gente está em busca somente das coisas materiais. Lá em Mateus 6,33 fala para a gente buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente vê a inversão de valores, a verdade esturpada. Meus irmãos, quando nós vamos pregar, existem lugares, não é ninguém que me contou, mas eu ouvi de pastores, eu ouvi de mulher de pastor: olha, cuidado com isso que você vai pregar, hein?
Cuidado com aquilo que você vai pregar, porque senão você vai arrebentar com a igreja. Cuidado com isso que você vai falar, porque senão você vai arrebentar com a igreja. Cuidado com isso que você vai falar. Sabe o que é arrebentar com a igreja? Não é trazer cura para a igreja. Arrebentar com a igreja é, dependendo do que você falar, essa pessoa vai se sentir dodói e não vai voltar mais. E aí o que vai acontecer? O dízimo dela não vai mais sustentar o luxo do pastor. O dízimo dela não vai mais sustentar o luxo da esposa do pastor. E isso ninguém conta, ninguém tem coragem de falar, mas eu estou aqui para falar a verdade. Eu não sou o dono da verdade, mas eu estou falando de algo que eu vi que vem acontecendo. Não é que nós não podemos ter nada, os pastores não podem ter nada, não é isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando é que quando isso se torna o mecanismo desse pastor estar na igreja, quando o recurso financeiro é o mecanismo principal para aquele pastor estar ali com todo o gás, para ele estar animado, para ele estar incentivado, isso não é de Deus. Esse pastor não está sendo guiado por Deus, porque nós não podemos fazer as coisas de Deus por recompensa. Nós não podemos fazer as coisas de Deus porque nós vamos ganhar um pouco mais, porque o salário vai ser bom, porque há uma promessa. Não, nós temos que fazer. Nós temos que fazer espontaneamente. Nós precisamos fazer por amor. Jesus falou para a gente fazer de graça, mas eu vejo que quase ninguém está fazendo de graça. Tudo bem que hoje as pessoas, para pregar na igreja, elas cobram uma oferta. Elas cobram, literalmente cobram uma oferta. Tanto que várias vezes eu já convidei pessoas aqui na igreja, não convido mais, mas que vieram me cobrar 300, 400, 500. Tem alguns que cobram 1.000, mais de 5 mil reais para pregar na igreja, uma mensagem de 40 minutos. E eu prego na minha igreja, todos os domingos eu prego na minha igreja. Eu não cobro da minha igreja para pregar. Todas as vezes as pessoas me chamam para pregar também na igreja e eu não cobro para pregar. Às vezes a gente não tem o dia da gasolina e algumas igrejas de fato não abençoam nem com o dia da gasolina, mas eu nunca falei com ninguém a respeito disso, nunca falei, olha, me dá pelo menos o dia da gasolina, nunca falei. E talvez seja por isso que muitos outros começaram a cobrar. Mas eu acho que se eles então começaram a cobrar, eles estão errados também, sabe por quê? Porque pensa bem para você ver, por que existem tantos pastores itinerantes? Se pastor foi feito para apacentar, se pastor foi feito para pastorear, não existe pastor itinerante. Isso é uma grande mentira, uma grande farsa. É um título que foi levantado simplesmente para que essa igreja que é de Cristo, ela começa então a se prostituir. Por que se prostitui? Porque ela começa a pagar as luxúrias desses homens que são titulados como pastores, pastores que ganham 5, 10 mil numa pregação, pastores que não vão por igrejas menores, tem pastores que têm assessoria. Então o negócio virou uma empresa. A gente vê que esse negócio está indo para um rumo aonde está completamente fora do genuíno evangelho. E a gente vê que as igrejas, elas cobram por tudo, tudo. Tem igrejas que têm metas atrás de metas, e as metas não são para alcançar almas, as metas são sempre para encher a igreja, para a igreja estar cheia, para a igreja, sabe para que a igreja é cheia? Para que o bolso do pastor enche de dinheiro. Essa é uma grande verdade que ninguém conta, que ninguém tem coragem de falar. Então, meus amados irmãos, meus amados amigos, existem pastores e lobos. E infelizmente está tendo muito mais lobo do que pastor. Porque até os pastores que são verdadeiros, eles estão bandeando para essa corja. E pensa bem numa coisa, esses pastores que estão mercenários, eu falo aqui com muito carinho e amor para a vida deles, porque eles também são nossos irmãos. Mas eu falo para eles que se arrependam como eu me arrependi. Por quê? Porque eu também estava bandeando por esse lado. E sabe que quando a gente está começando a bandear, eu estou falando, irmãos, e ouvindo,
Quando a gente começa a bandear por esses lados, a gente começa a achar normal algumas coisas. A gente começa a ficar, é difícil entender de fato. A gente fala, não tem nada a ver isso aqui não, é assim mesmo, a gente merece isso, a gente merece aquilo outro. No reino de Deus, ninguém merece absolutamente nada. A gente precisa entender, eu sou pastor pela misericórdia de Deus. Tá entendendo? Tem gente que é pastor e a vida tá fluindo, e financeiramente ele tá bem, e tal, e acha que tá sendo aprovado por Deus. Mas a vida está bem aqui na terra, financeiramente, isso não quer dizer que nós estamos bem com Deus. Nós só estamos bem com Deus quando de fato nós temos paz. Jesus falou assim: eu vos dou a minha paz. Tem muita gente que tem dinheiro, tem pastor aí vivendo vida de luxo, com dinheiro, carro, fama, igrejas enormes. E sabe o que está acontecendo? Ele está preocupado. Ele está com dúvida se ele está salvo ou não. Ele está com dúvida se o ministério que ele está fazendo progredir, se é do Senhor ou não. Ei, meu Deus. E eu falo isso com muito temor. Com muito temor. Porque eu já almejei e falei, eu quero um ministério enorme. Quero as multidões, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas eu digo aqui, debaixo da presença do Deus Todo-Poderoso, do Yeshua HaMashiach, que eu quero cuidar das ovelhas que o Senhor me der. Eu sei que Deus levantou alguns para cuidar de muitos, outros de poucos. Mas independente da quantidade, eu quero fazer com zelo. Então, se você viu essas qualidades, o seu pastor da sua igreja, se ele só fala de dinheiro, 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 se você não vê progresso, se você não vê nada, sai fora, vai, procura uma igreja séria, procura uma igreja que de fato tem visão do reino, tem visão das almas, e não só dos próprios interesses do pastor. Porque se um pastor ele quer viver uma vida desregrada, com carros, carros importados, casas, mansões, se ele quer ver isso, ele precisa trabalhar, ele precisa colocar a mão na massa. Pastor, mas ser pastor não é trabalhar, não, é trabalhar, mas está trabalhando voluntariamente. Eu quero dizer algo aqui para terminar esse vídeo.